Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje é 24 de novembro e este dia na história traz eventos que marcaram a ciência, a política e a cultura mundial. Vamos falar sobre a publicação de uma obra revolucionária que mudou nossa compreensão da vida, acontecimentos políticos dramáticos e marcos importantes do entretenimento. Prepare-se porque temos histórias fascinantes pela frente. Se você ama história, inscreva-se no canal e ative o sininho. O dia 24 de novembro nos leva desde o século XIX, quando a ciência começava a desafiar visões tradicionais sobre a origem da vida, passa por eventos políticos tensos da Guerra Fria, até momentos marcantes da cultura pop contemporânea. Publicação de A Origem das Espécies, 1859, em 24 de novembro de 1859. Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, um dos livros mais influentes e controversos da história. Esta obra revolucionou completamente nossa compreensão sobre a vida na Terra. Darwin havia viajado pelo mundo no navio HMS Beagle entre 1831 e 1836, coletando espécimes e fazendo observações que o levaram a questionar a ideia de que as espécies eram fixas e imutáveis. Nas Ilhas Galápagos, ele observou variações em tentilhões e tartarugas que o intrigaram profundamente. Como essas diferenças surgiram? Durante mais de 20 anos após a viagem, Darwin trabalhou em silêncio desenvolvendo sua teoria. Ele estava consciente de que suas ideias causariam enorme controvérsia. Em 1858, recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, outro naturalista que havia chegado independentemente a conclusões similares. Isso o pressionou a finalmente publicar seu trabalho. A Origem das Espécies apresentava a teoria da evolução por seleção natural. Darwin argumentava que os organismos produzem mais descendentes do que o ambiente pode sustentar. Aqueles com características que os ajudam a sobreviver e se reproduzir passam essas características para a próxima geração. Ao longo de muitas gerações, esse processo resulta em mudanças significativas, levando ao surgimento de novas espécies. A primeira edição de 1.250 exemplares esgotou no primeiro dia. O livro causou debates acalorados. Desafiava a interpretação literal da Bíblia sobre a criação e colocava humanos no mesmo processo evolutivo que outros animais. A Igreja e muitos setores conservadores rejeitaram veementemente a teoria. O biólogo Thomas Huxley tornou-se um dos maiores defensores de Darwin, ganhando o apelido de Bulldog de Darwin por sua defesa feroz da teoria. Em 1860, houve um famoso debate em Oxford entre Huxley e o bispo Samuel Wilberforce, simbolizando o conflito entre ciência e religião. As consequências foram profundas. A teoria da evolução tornou-se o fundamento da biologia moderna. Ela explica a diversidade da vida, as relações entre organismos, a resistência de bactérias a antibióticos e inúmeros outros fenômenos. Campos inteiros como genética, paleontologia e ecologia foram transformados. Hoje, a evolução é apoiada por montanhas de evidências de múltiplas áreas científicas, incluindo o DNA que Darwin nem imaginava existir. Assassinato de Lee Harvey Oswald, 1963, em 24 de novembro de 1963. 2 dias após o assassinato do presidente Kennedy, ocorreu um evento igualmente chocante. Lee Harvey Oswald, acusado de matar Kennedy, estava sendo transferido da delegacia de polícia de Dallas quando Jack Ruby, dono de uma boate, saiu da multidão e atirou em Oswald da Quima. Rupa, matando. O momento foi transmitido ao vivo pela televisão, marcando a primeira vez que um assassinato foi mostrado em tempo real na TV americana. Milhões assistiram horrorizados enquanto Oswald caía no chão. Ele morreu no mesmo hospital onde Kennedy havia morrido 2 dias antes. Jack Ruby alegou ter matado Oswald por raiva e para poupar Jack Kennedy do trauma de um julgamento. Mas sua ação teve o efeito oposto. Com Oswald morto, muitas perguntas sobre o assassinato de Kennedy ficaram sem resposta. Isso alimentou décadas de teorias conspiratórias. Ruby foi condenado por assassinato e morreu de câncer na prisão em 1967. O assassinato de Oswald complicou imensamente as investigações sobre a morte de Kennedy.
A comissão Warren teve que reconstruir eventos sem poder interrogar o principal suspeito. Até hoje, debates sobre conspirações e múltiplos atiradores continuam, em parte porque Oswald nunca teve chance de contar sua versão. ECEQU Odobo 305 por DB Cooper 1971, em 24 de novembro de 1971. Véspera do Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos. Um homem conhecido como Don B. Cooper realizou o único sequestro de avião não resolvido na história americana. Ele embarcou no voo 305 da Northwest Orient Airlines, em Portland, com destino a Seattle. Após a decolagem, Cooper entregou uma nota à comissária de bordo dizendo que tinha uma bomba e exigindo $200 mil e 4 paraquedas. Ele mostrou o que parecia ser explosivos em sua maleta. As autoridades em Seattle atenderam às exigências. Quando o avião pousou, Cooper liberou todos os passageiros em troca do dinheiro e dos paraquedas. Ele então ordenou que o avião decolasse novamente em direção ao México, voando baixo e devagar. Em algum lugar sobre as montanhas do estado de Washington, durante uma tempestade, Cooper amarrou o dinheiro ao corpo, abriu a porta traseira do avião e saltou para a noite chuvosa. Ele nunca foi visto novamente. Apesar de uma busca massiva envolvendo Polícia Federal norte-americana e múltiplas agências, Cooper desapareceu. Em 1980, um menino encontrou algumas notas deterioradas do resgate em uma praia do Rio Columbia, mas o resto do dinheiro e Cooper nunca foram encontrados. A Polícia Federal norte-americana investigou mais de 1.000 suspeitos ao longo de décadas, sem solucionar o caso. Don B. Cooper tornou-se uma lenda folk americana. Ele é visto por alguns como um rebelde romântico que desafiou o sistema. O caso inspirou filmes, livros e canções. A Polícia Federal norte-americana oficialmente fechou a investigação em 2016, mas o mistério permanece. Em 24 de novembro de 1642, o navegador holandês Abel Tasman tornou-se o primeiro europeu a avistar a ilha que hoje conhecemos como Tasmânia, na Austrália. Em 1859, o mesmo dia da publicação de A Origem das Espécies, nasceu Frances Hudson Burnett, autora do clássico infantil O Jardim Secreto. Em 1963, Jack Ruby atirou em Lee Harvey Oswald. Em 1991, Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, morreu de complicações relacionadas à AIDS, um dia após anunciar publicamente que tinha a doença. A publicação de A Origem das Espécies mostra como uma única ideia científica pode transformar completamente nossa compreensão do mundo. Darwin enfrentou oposição feroz, mas sua teoria sobreviveu porque era sustentada por evidências. Hoje, a evolução é tão fundamental para a biologia quanto a gravidade é para a física. Os eventos de 1963 e 1971 revelam momentos onde o curso normal da sociedade foi interrompido por ações dramáticas. O assassinato de Oswald eliminou respostas e alimentou desconfiança em instituições. O sequestro de Cooper mostrou vulnerabilidades em sistemas de segurança e capturou a imaginação pública de forma inesperada. Esses eventos nos lembram que a história é moldada tanto por transformações intelectuais, graduais, quanto por momentos dramáticos que mudam tudo em segundos. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 24 de novembro foi marcado pela publicação de A Origem das Espécies de Darwin, em 1859, o assassinato de Lee Harvey Oswald, em 1963, e o misterioso sequestro aéreo por Don B. Cooper, em 1971. E você? Qual desses fatos achou mais interessante? Acredita na evolução? Acha que Cooper sobreviveu ao salto? Deixe nos comentários. Seboque, gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama a história. Amanhã vamos falar sobre o dia 25 de novembro. Não perca! Até amanhã!